Olá pessoal, estou de volta. Eu sei que eu fiquei muito tempo ausente, mas eu estou a tratar umas coisas que são mais prioridades na minha vida nesse momento. E quando der tudo certo, vocês vão saber. Então, por isso que eu estou muito ausente, principalmente do YouTube. Mas para quem me acompanha, eu estou sempre na minha conta do Instagram. Quando eu posto, sempre publico alguma coisa. Vou tentar publicar com mais frequência aqui no YouTube, mas por causa das coisas que eu estou a fazer, tenho estado muito ocupado. Hoje eu estou aqui para falar de como é a experiência de dar parto aqui nos Estados Unidos. Então, uma pessoa que é a pessoa ideal, que pode nos contar isso, que é a minha esposa, ela chama-se Alice e ela deu parto aqui nos Estados Unidos, então ela vai contar para nós a experiência dela, porque eu sei que muita gente gostaria de saber como é a experiência de dar à luz aqui nos Estados Unidos, porque lá em Angola, pelo menos na cidade onde eu vivo, que é Cabinda, onde eu vivi, aliás, que é Cabinda, muita gente morre a dar à luz. Algumas pessoas não são bem tratadas, são maltratadas. Outras pessoas ainda têm que comprar luvas para o enfermeiro ou a enfermeira. Só sei que tem que pagar às vezes dinheiro a mais para poder ser bem tratado, um monte de coisa. Mas então a Alice vai partilhar conosco a experiência dela. Eu vou fazendo algumas perguntas e ela é tímida nas câmeras, como podem ver. Eu vou fazer algumas perguntas e ela vai responder. Nos conta da tua experiência quando você ficou grávida, quando você ia nas consultas, você teve que pagar, porque a saúde é muito cara aqui nos Estados Unidos. Será que você teve que pagar você sozinha do teu bolso? Tiveste um seguro? Nos conta aí. A minha experiência de quando eu dei parto, eu tive um seguro do governo. Eu fui aprovada para ter um seguro do governo. É um seguro que o governo ajuda as mulheres que estão grávidas e que não têm. Esse seguro dão apenas aqui em Texas ou todos os Estados Unidos? Em todos os Estados Unidos, só dependentemente do quanto é que você faz anualmente em cada cidade, ou melhor, em cada estado. Mas em Texas dão, dependentemente do quanto você faz anualmente, se você não faz um income assim tão... Se você não faz assim, o teu salário não é tão alto, então pode ser aprovada para ter o seguro. Como eu fui aprovada para ter o seguro do governo e usei o seguro do governo para dar parto. E em todas as consultas que eu fui, não paguei nada. Os exames de sangue que eu fiz, não paguei absolutamente nada. Os comprimidos que eu tive, não paguei absolutamente nada. E o parto que eu tive, não paguei absolutamente nada. Eu sei que durante o parto dão uma injeção. Acho que aquilo é para diminuir as dores. E aquela injeção também tem preço. Tem. E será que o seguro do governo cobre o preço daquela injeção? Sim, o seguro do governo cobre uma injeção. A maioria das vezes você só necessita uma injeção mesmo. Tem pessoas que necessitam 2 injeções e eles acabam por pagar a outra injeção, mas a maioria das vezes você só necessita uma e o governo cobre a primeira injeção. Você tem mais ou menos uma ideia sem seguro quanto é que é aquela injeção? 7 mil. $7.000. Yes. 7.000. Yep. Ok. E no caso, suponhamos que é uma mãe que não tem condições financeiras para suportar a criança depois de nascer. Será que o governo continua a cobrir, o seguro do governo continua a cobrir a criança mesmo depois dela nascer ou só quando a criança ainda está na barriga da mãe? Não, o seguro do governo, quando você está grávida, o seguro cobre para ti, não para a criança. Só cobre para você e para todas as consultas que você tem. É para ti. Quando você dá parto, normalmente depois de 2 semanas que você dá parto, tens que ir no teu doutor, ver o doutor depois de dar parto, que são 2 semanas depois. E naquelas 2 semanas vais ter a tua consulta com o doutor para ver como você está e ao mesmo tempo a criança também vai ter a consulta, que o teu seguro cobre o bebê naquelas 2 semanas, porque ainda não deu tempo de você pegar o seguro da criança. Então, o teu seguro cobre a criança só naquelas 2 semanas. Na próxima consulta que você ter da criança, a criança tem que ter o próprio seguro. Que é, já que você for aprovar para o seguro do governo enquanto estavas grávida, provavelmente é uma garantia que a criança também vai ser aprovada para o seu próprio seguro. Em termos de qualidade de atendimento, como você está usando um seguro do governo, será que não tiver já essa pessoa é inferior?
Será que no hospital te atendem mesmo normalmente como atendem todo mundo? Como é que é? Você partilha a cama com alguém? Os médicos te tratam bem? E depois da parte, você ficou no hospital, como foste tratada? Fala um bocadinho sobre isso. Não tem muito como não te tratarem bem, porque o teu seguro, sendo o governo que vai suportar ou não, os doutores não têm como saber que seguro você tá. As pessoas da frente que trabalham com isso e tudo mais. Então o doutor nem tem uma ideia se você é rico, se você é pobre, se você tem dinheiro ou não. Então não tem como eles te tratarem mal ou te tratarem bem. Eu não sei como é que é Angola, cadê parte de Angola, mas já ouvi muitas histórias que melhor a gente nem começar. Mas aqui, pelo menos a minha experiência foi maravilhosa. Com os doutores foi maravilhosa. Você vai na consulta, os doutores te tratam normalmente, todo mundo te trata normalmente, tudo muito bem e tudo mais. Na hora de... Enquanto você está na consulta, nos últimos meses, os doutores te avisam já qual hospital você vai dar parto, que dia você vai dar parto. E como temos vários hospitais na cidade, então você tem que saber exatamente qual hospital você tem que ir na hora do parto. E quando você chega no dia do parto, quando você chega, só dá o teu nome, porque já estás cadastrado mesmo lá por causa do teu doutor. Aí te levam num quarto, que é o teu quarto. E no quarto você tem a casa de banho, é uma suíte, vamos dizer, né? Uma suíte. Tens a tua própria casa de banho e tens o quarto inteiro só para ti, que é uma cama grande. E depois da cama tem um sofá, assim, grande, que dorme o teu parceiro ou a pessoa que vai contigo na hora do parto. Quer dizer que a pessoa que vai contigo tem direito àquele sofá, pode dormir aí se quiser. Aquele sofá é exatamente para a pessoa que vai contigo. E a alimentação tem? A alimentação, não estou a brincar, mas nos hospitais, praticamente como se fosse um hotel. Porque te dão um menu e no menu tens o direito ao pequeno almoço, tens direito ao almoço, jantar e as comidas no meio, né? Que são um lanche no meio de almoço ou no meio de jantar. Então, te dá um menu e você escolhe praticamente o que você quer comer, como se você estivesse num hotel. E esse menu você escolhe somente para ti ou a pessoa que está aí a dormir também, tipo teu parceiro, alguém que veio te visitar, também podes pedir comida para essa pessoa? Desde que seja eu a pedir, sim. Posso pedir comida para a pessoa que está comendo. Ok, e depois de você dar parto, né? Te levam no teu quarto e aí você fica. Eu sei que põe o teu nome logo na porta do teu quarto para saber que aquele quarto é exclusivamente teu. E as enfermeiras vêm de 2 em 2 horas para ter a certeza que a criança está a comer. Só quando você chega no hospital, você tem já o teu quarto. Mas na hora de dar parto, eles te movem, te tiram do teu quarto e vais na sala de parto. E na sala de parto, a sala é só tua também, claro, of course, claro. A sala é só tua, o quarto é só o teu. E a cama é só tua cama. E tens uma cama só e podes ter quantas pessoas você quiser na sala do parto contigo. Então qualquer pessoa pode assistir o teu parto lá contigo. E tem vários doutores. Tem doutores aí contigo, tem enfermeiras contigo. Tem tanta gente num só quarto que parece uma festa e não uma sala de parto. Você deve estar curioso, eu estou a fazer essas perguntas nela. Eu não estava aqui no tempo do parto. Ela quando deu parto, quando ela ficou grávida, quando deu a luz, eu estava em Angola. Eu só vi minha filha depois de 1 ano e meio dela ter dado a luz. Então, tem muita coisa aqui que ela está a falar para mim também que eu só estou a aprender agora. E na sala do parto, eu acho que eu tive umas 3 pessoas comigo. A minha mãe, a minha irmã e a minha tia e a outra minha irmã. 4 pessoas comigo na sala de parto. E além deles, tinha umas 2 enfermeiras e um doutor. Aí vinha mais enfermeiras consoante o tempo. E depois de você dar parto, claro, né, limpa a criança e tudo mais. E te entregam a criança. Depois de um tempo, os familiares ficam com o bebê, mas depois levam o bebê. E aí você fica a descansar. E todo mundo estava contigo, pode ir em casa ou pode ir em qualquer momento. Depois de você acordar, te transferem de volta para a tua suíte, que é lá onde você vai descansar. E normalmente, depois do parto, você fica uns 2 ou 3 dias no hospital.
E a criança, será que a criança é registrada já lá no hospital? Será que a criança é registrada uma semana depois? Como é que funciona o registro do nome da criança? Quando você volta na tua suíte, aí eles levam o bebê para amamentar. So, eles levam o bebê para amamentar, para dar banho, para pesar, para fazer já todas as consultas da criança e depois podem trazer. E em duas horas, como disse meu marido, entra uma enfermeira no teu quarto para ver como você está, como a criança está, se está precisando de alguma coisa, vem sempre vê sempre, né, o teu padrão, como tá as coisas e tudo mais. Vem controlar como você está. E depois vem o pessoal do registro da criança. Vem já com folhas para você escrever como é que você quer o nome da criança e tudo mais. É praticamente o nome, né? Porque a cidade e tudo, a hora tudo eles põem sozinhos. É só para você escrever como é que você quer que a criança se chame. Aí já no hospital a criança vai ser registrada. Traz a registrar já a criança. Um dia depois ou no mesmo dia? Pode ser no mesmo dia, dependendo de como você está se sentindo. A criança é registrada, tem já o nome. Tem já o nome e tudo mesmo já aí. E depois eles levam o papel. E como é que se fala? Certidão de nascimento? Ou assento de nascimento? Acho que é isso, certidão de nascimento. Como é que fica? Você recebe depois. Mandam no correio ou você tem que buscar em Não, eles enviam o Segurança Social. Aqui as crianças, quando nascem, tem que ter já número de Segurança Social. E se você quer saber como é utilizado o número de Segurança Social, no meu canal aqui eu tenho um vídeo que fala sobre a Segurança Social e você vai entender por que a criança logo que nasce tem que ter já um número de Segurança Social. Sim, então eles enviam a Segurança Social, o cartão e o assento de nascimento para ti pelo correio. Quando você sai do hospital, tem que ter já a cadeira do bebê no carro, porque eles não deixam você sair do hospital sem ter a cadeira posta. E se eu quero levar minha criança no colo? Não podes. Tem a enfermeira em si que acompanha até no carro para te mostrar como você tem que meter o bebê no carro. Então não tem como você sair só assim com a criança. Quer dizer que é obrigatório você ter essa cadeira? É obrigatório. Senão você não sai daquele hospital sem ter a cadeira. Se você não tem naquele momento, pode ir comprar e volta. Uau. E na América a gente não toma banho com água quente. Sim, é verdade. E como é que é? Em Angola eu sei que depois do parto as mulheres têm que tomar banho com água quente, né? Lavar as zonas íntimas com água quente. Como é que foi o teu caso? Se você não utilizou água quente, o que é que você utilizou? Eu tive parto normal, então quando eu estava no hospital eles te dão já sacos de gelo. Tem um saco apropriado de gelo que você põe. E é isso que você vai usando até quando você for para casa e ao mesmo tempo eles te dão uns comprimidos que ajudam a curar. E leva mais ou menos quanto tempo até você se sentir curada? Se for parto normal, algumas semanas você se sente bem. Banho você consegue tomar? Umas 3 semanas, 4? Ou menos até. Tá bom, então é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo muito curto. Se vocês quiserem saber mais coisas, deixam os comentários aí e eu vou convencer ela para nós gravarmos uma segunda parte. Isso foi para despertar o vosso interesse. E se inscreva no canal, ponha like. Como eu disse, eu vou tentar fazer mais vídeos, mas por enquanto tá difícil. Quando eu terminar de fazer o que eu estou a fazer, eu vou partilhar convosco. E muito obrigado pela tua audiência. God bless. God bless.